Gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu autorizo a gravação dessa apresentação e ainda autorizo toda a reprodução dela no YouTube. Eu queria agradecer também a banca por ter aceitado o convite de divulgar meu TCC. E então, o meu trabalho de conclusão de curso, essa primeira etapa, é o microfone como dispositivo incentivador de um jogo sério para reabilitação respiratória. É aqui o roteiro. Primeiramente, eu vou apresentar o jogo sério, o iBlood, para quem não conhece. Falar dos dispositivos que estão existentes no jogo atualmente para se jogar o jogo. O maior problema desses dispositivos, vou apresentar outro dispositivo que o pessoal das sociais que apresentou, o objetivo do meu trabalho, vou dar aqui um spoiler, falar um pouco sobre o processamento de sinal acústico, que vai fazer parte da minha proposta, uma tabela de trabalhos relacionados que eu montei, e a proposta em si e a conclusão. Então, primeiramente, o iBlood é um jogo sério para reabilitação respiratória, que nasceu no mestrado do Renato Grimes, em 2018, na UDESC. O jogador controla o golfinho blue que deve pegar os objetos em verde e desviar dos em vermelhos. Todo o controle do golfinho blue ele é feito com a inspiração para ele subir e com a expiração ele desce. Esse controle é feito por meio de dispositivos incentivadores. Aqui eu vou mostrar três para vocês, que são o pitaco, o mano e a cinta. O pitaco, a pessoa respira aqui no filtro bacteriológico, onde o pitaco captura os valores de pressão proporcional ao fluxo de ar. O humano faz uma coisa parecida, só que ele captura o valor de pressão absoluta. E a cinta está relacionada com a expansão do tórax. Qual que é o maior problema desses dispositivos? Bom, no eBlood 4.0, é possível de você interagir com o jogo com mais de um dispositivo incentivador. Por exemplo, você pode interagir com o jogo com o pitaco e mais a cinta. Nesse caso, os dois são complementares. Uma avaliação foi feita com profissionais de saúde e tecnologia e onde a praticidade desses dispositivos teve a pior avaliação. E isso pode estar associado quanto às limitações dos dispositivos. Por exemplo, mais o relacionado ao pitaco e ao humano. A obtenção de componentes pode ser uma atividade meio, digamos, que eu diria assim, chatinho. Você precisar ficar indo comprar cano PVC, por exemplo, para montar o dispositivo, ou um componente eletrônico, um Arduino, pode ser que você não encontre aquele que você precisa. E ainda você tem que achar um filtro bacteriológico também. Então, tem vários que fazer a compra em vários lugares diferentes. A necessidade de pistola e de cola quente e furadeira também, você precisa deles para se montar o dispositivo, pode ser que você não tenha. Fazer a configuração do Arduino pode ser um problema dependendo da pessoa e da alfabetização tecnológica dela, né? Isso até vai instalar, por exemplo, o programa do Arduino pode ser um problema dependendo de quem estiver fazendo essa instalação. E a própria montagem pode ser um pouco perigosa, digamos assim. Se a pessoa não tem muita noção, mexer em furadeira ou cola quente, pode ser que se machuque. Mas ainda se esse não é, se você não está convencido com esse problema, ainda tem problema do custo. Por exemplo, para você montar o Pitaco, você pode usar o Arduino, o modelo Nano, né? O Nano R3, que no manual está custando R$ 43, ou o modelo Uno R3 que está custando R$ 60, tá? Então, cada um deles já está custando só o parte eletrônica ali do Arduino, tá R$ 50 já. Mais ainda o valor do filtro, que cada vez que alguém novo for jogar o jogo, você precisa ficar trocando o filtro. Estou fazendo uma continha de padeiro aqui. É, 10 pessoas vão jogar o jogo hoje. Então, aqui pegando o preço que eu peguei do dia 6, é R$ 14,31 o valor de um filtro. Então, se 10 pessoas forem jogar o jogo num dia, você vai gastar R$ 140 em filtro, que já é um custinho a mais. Então, R$ 140 mais 50, mais aqui, né, fazendo a média da parte eletrônica, já chuta uns 200 aí. Então já é bastante. Então, por que não tentar um outro dispositivo que seja equivalente ao Pitaco? E essa proposta do novo dispositivo, esse dispositivo equivalente tem que ser pronto para o uso, fácil de ser encontrado e barato. Então, por que não tentar um microfone? O microfone é plug and play, fácil de ser encontrado. Aqui eu peguei um preço Submarino, que já é uma loja meio cara, tá R$ 35. Então, por que não tentar usar o áudio da respiração e o microfone como um novo dispositivo incentivador, né? E essa ideia de explorar o áudio já foi trabalhada no TCC do Barbosa e do Leitner em 2020, na Unisociesc, que a gente está pegando
digamos assim, se inspirando neles, né? Só que aqui o dispositivo deles não é um microfone, né? É, então, o objetivo geral desse projeto é facilitar o acesso ao iBlute por meio de um novo dispositivo incentivador, como eu falei no caso do microfone. Para isso, vai ser preciso identificar formas de classificar ou estimar o sinal de respiração, isso quanto ao fluxo, intensidade e direção, e o tempo também. Então, depois disso, depois de estimar isso, a gente vai implementar essa solução, entregá-la ao iBlute e, finalmente, avaliar e testar o arranjo, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre processamento de sinal. Eu vou fazer uma corrida velocidade da luz aqui, explicando os conceitos, só o básico, que vai dar para entender o que eu quero chegar na proposta. Então, primeiramente, a forma mais comum de você representar o sinal acústico em formato de onda é no domínio do tempo. É esse aqui da fotinho, o primeiro. E o contradomínio é a intensidade sonora, que normalmente você associa com o volume, entre aspas, assim. Para você processar esse sinal é bem comum é comum não, você sempre faz isso, você pega em quadros eles, você pega esse sinal em formato de onda e pega pequenos elementos do tempo. Esses quadros eles são sempre em um conjunto constante, são sempre tipo, 10 milissegundos, 20 milissegundos, eles sempre um conjunto constante ao longo desse sinal acústico. Quando é transformado em quadro, você pode usar a transformada de Fourier, que eu vou falar aqui a grosso modo, e que a transformada de Fourier serve em processamento de sinal acústico. Deixar isso bem claro, que se um professor de matemática vai ficar bravo comigo aqui. E, a grosso modo, ele pega o sinal e você transforma o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. E você gera o espectro daí. Que aqui é uma fotinha do espectro. Aqui. Então, o domínio do tempo tem a frequência e aqui a intensidade sonora também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir desses dois, a gente pode tirar características do sinal. E esse que é importante aqui que eu quero chegar. Com as características, eles são uma forma de você ver o sinal de uma forma mais computável. O computador consegue entender, no caso, consegue dar uma valoração para o sinal. E um exemplo disso, que aqui fica bem fácil de ver, tipo, por exemplo, o maior pico de intensidade aqui é, no, no espectro. Tem vários picos aqui, mas aqui dá para achar o maior. Esse daí seria um exemplo de que é uma característica. Tem outras, né? Quando chegar na mais importante, eu vou explicar ela. Então aqui eu tenho, seguindo a minha pesquisa, né, além de ter estudado todo o processamento de sinal, eu também vi trabalhos relacionados, no caso, outros trabalhos que fazem a classificação do sinal da respiração. Seguindo essa tabela aqui, por exemplo, a maioria deles faz um pré-processamento, transforma em quadros, passa um filtro passa-faixa. O que é um filtro passa-faixa? Você está eliminando frequências que estão fora desse escopo aqui, por exemplo, filtro passa-faixa de 500 a 3.500 Hz, está eliminando todas as frequências fora desse range aqui. As características, que no caso são a forma que eles usaram para processar o sinal, né, dar uma valoração para ele. A maioria usou a característica MFCC, como você pode ver aqui. Aqui tem a acurácia contra o algoritmo de classificação. A maioria usou o algoritmo de classificação usando aprendizado de máquina, que é o KNN-SVM. Alguns outros aqui usaram por probabilidade. Aqui tem por limiar, que você vai ver que vai ser o mais importante para esse trabalho. O sinal, que no caso, o que ele classifica? Se é o ciclo, se é a inspiração, expiração, se é inspiração, expiração asmática. Se ele faz pela boca, a maioria não faz, só apenas um que consegue fazer a diferenciação da respiração bucal. O dispositivo, a maioria aqui usa um microfone um pouquinho maior, mas ainda mostra aqui, por exemplo, microfone de celular. E a qualidade do áudio é quanto à taxa de amostragem, você vai ver. Basicamente aqui está falando sobre a qualidade do áudio. A maioria aqui usa esse 44 kHz, que é a taxa de amostragem que você usa em um CD de música, que é aquilo que você está acostumado a ouvir já. Então, mais ou menos nessa linha. Então, aqui eu vou explicar a proposta. Com base nesses trabalhos relacionados, deu para chegar ver um padrão que existe neles, que é nessas três fases importantes, que seriam uma fase de pré-processamento, uma fase de extração de características e, finalmente, a classificação. Aqui, nessa foto do meu esqueletão aqui, eu vou explicar cada um passo a passo, que vai ficar mais entendível, digamos assim. Tá. Primeiramente, como eu falei, segmentação em quadros é bem importante, ele é fundamental para o transformado de Fourier. No meu trabalho, eu vou usar 44 milissegundos, que é que um dos trabalhos relacionados faz, que é no Breeze. O filtro para remoção de ruídos que eu vou usar vai ser o filtro passa-faixa de 1.500 a 3.500 Hz.
Porque esse aqui, que nem tá nesses dois artigos aqui, eles comentam que essa aí é a faixa de frequência da respiração humana. Ainda para um ambiente hospitalar pode ser que o filtro seja insuficiente, então vou precisar de um algoritmo para remoção de ruído. Alô, alô? Dá uma Alô? caidinha? Não, Tá, tô te ouvindo. tá me vendo? Então, tá. E um algoritmo para algoritmo de remoção de ruídos, né? Que ainda vai precisar, dependendo do ambiente hospitalar, vai precisar de um algoritmo para remoção de ruídos. Esse algoritmo de remoção de ruídos, supostamente, ele se adapta com o ambiente também. Aqui uma parte bem importante para o trabalho, que é um algoritmos de detecção de atividade de voz. E esse aqui, ele vai funcionar para você conseguir segmentar onde que, no teu segmento de áudio o que, que é respiração e o que, que é só, por exemplo, o ruído ou um quadro que não tem respiração. Isso vai ser importante para você reconhecer o estado de apneia do golfinho. Então, isso, qualquer sinal que receber do microfone, o golfinho não vai ficar saltando e pulando e tendo atividades que você não deseja no jogo, né? Só ter a atividade da respiração. E a partir disso você consegue estimar o tempo, porque você sabe onde que ele iniciou a respiração e onde que ele terminou. Esses dois exemplos, o Abu Shakra e o FazeProof usaram ele, conseguiram mostrar que funciona usando o algoritmo de detecção de voz para respiração. A extração de características, tá? Como eu falei, a extração de característica que mais apareceu foi MFCC, mas o que que é o MFCC, né? O que que ele é tão importante? Então, eu vou explicar o que que é cada um das palavras aqui. Primeiro, o que que é o sepstro, né? O sepstro vem do sepstro, o sepstro vem do sepstro, que é o espectro do espectro. E o que que é isso? É que basicamente você está pegando o espectro e jogando a Fourier nele de novo. É isso que você está fazendo. Por isso que eles falam espectro do espectro. Mas o que que é também a escala Mel? A escala Mel é você ter uma percepção audível mais parecida com a do ser humano. Por exemplo, você escuta de acordo com a frequência, ela tem uma escala logarítmica, né? Então, 3.000 a 3.500 Hz para o ser humano são mais parecidas do que 2.000 a 2.500 Hz. Elas são mais afastadas. Então, é interessante você ter uma forma de você representar é, a tua a percepção da frequência quanto ao ser humano. Então você está deixando essa tua percepção numa escala linear. É para isso que serve a escala Mel. Existem outras também. Aí para calcular o MFCC, você vai precisar de um banco de filtros, que é basicamente você está mapeando as suas frequências em Hertz para a escala Mel. Você vai aplicar essa frequência no teu espectro e depois fazer a inversa do Fourier. E aí você vai ter um septo que nele você consegue tirar as características do MFCC. Normalmente são usados 13 MFCC, pode ter mais também. Já vi outros que fazem MFCC que não são baseados no banco de filtros. Mas como que ele é poderoso? Bom, o MFCC ele serve principalmente para você reconhecer fonemas. Então, a partir dele você consegue, normalmente é usado em machine learning, né? Aprendizado de máquina, e você consegue treinar uma máquina para reconhecer músicas, falas, e por aí vai. Então, aqui, voltando à minha proposta, né? Eu dei ali um pulozinho para explicar o que que era o MFCC, né? Já que ele é uma característica importante. Para classificação, a gente vai usar, então, o sexto MFCC, classificação do sinal quanto à inspiração e expiração. Mas antes disso, eu vou falar o porquê que a gente não está usando aprendizado de máquina. E, basicamente, com o problema da pandemia, né, ter contato com pessoas, principalmente em ambientes hospitalar, está dificultando bastante. Então, aprendizado de máquina, você precisa ter um banco de dados bem definido. Isso aqui está, digamos, um pouco complicado. E ainda também, se existe a possibilidade de não usar aprendizado de máquina, porque eu vou querer, digamos assim, matar uma barata com um chinelo. Porque eu vou querer matar uma barata com um caminhão, se eu posso matar uma barata com um chinelo. Então, aqui nesse caso, o meu chinelo seria o algoritmo proposto por Abu Chakra. Ele está falando que o MFCC de sexta ordem na expiração é maior do que o da expiração. Esse gráfico aqui mostra um valor do sexto MFCC para cada evento respiratório. Esse aqui é inspiração, esse aqui é expiração. E a partir dele você consegue tirar um limiar para classificar o que, que é expiração e inspiração. Então, tudo isso é claro que você precisa de uma fase de calibração. E a fase de calibração ainda até é relevante para você fazer o algoritmo de remoção de ruídos depois. Então, a conclusão, por se tratar de um dispositivo incentivador, a proposta, então, interessante é estimar, né? Eu estou interessado em estimar, não em pegar um valor concreto. Então, eu posso estimar o fluxo com o algoritmo de detecção de voz ativa, o tempo também, com o mesmo algoritmo. A direção, eu posso, né, quanto a inspiração e expiração, eu posso usar
o sexto MFCC e o algoritmo de classificação proposto por Abu-Shakr e Fazipur. A intensidade do sinal acústico, como eu estou fazendo uma estimativa, eu posso usar a intensidade do espectro. Eu acredito que não vai ter problema. Então, esses sugerem que o microfone é capaz de ser equivalente ao pitaco. Mas ainda assim, a proposta tem que ser testada, né? E vai sofrer as alterações, imagino. Então, para isso, vou seguir que as próximas etapas do trabalho, que seria avaliar tecnologias para processamento de sinal, processamento de áudio, no caso, procurar bibliotecas para fazer todo o processamento na Unity, que é onde o jogo é feito, implementar a proposta de forma independente ao jogo, avaliar a proposta e alterar variáveis escolhidas, entregar depois a proposta ao iBluet, né, colocá-la junto, executar finalmente os testes e avaliações comparando com os outros dispositivos incentivadores. E, finalmente, escrever a última fase do TCC. E é isso, gente.